É novembro, o ano 2016. Após uma seleção, conquistei a vaga para trabalhar como motorista socorrista no Hospital Municipal da cidade que resido. Mas se soubesse o que ia acontecer comigo, jamais teria tentado. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, participo de uma reunião com o diretor responsável pela frota de veículos da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, conheci a área administrativa do hospital e todas as instalações. Teve algo que não me agradou. No repouso, onde o motorista plantonista fica, através de uma pequena janela de vidro, a visão que tínhamos era do necrotério do hospital. Uma visão horrível. Durante as noites em que eu ficava naquele quarto, às vezes olhava por aquela janela. A impressão que tinha era de ver alguém olhando ali para dentro do quarto onde eu estava. Era sempre um suspense ficar ali. Eu fui lotado no plantão que iniciava às 7 horas da noite, ou 19 horas, como preferi. As ocorrências eram muitas, principalmente em final de semana. Muitas foram as vezes que tive de viajar à noite para a capital. Em casos mais graves, tínhamos que conduzir o paciente até a capital Fortaleza, distante 300 quilômetros da nossa cidade. Viagem essa que durava de 4 a 5 horas. Fosse noite de lua ou noite chuvosa, tinha que ir. Incontadas vezes fiz essa viagem durante a noite. Não sendo diferente, na noite do dia 17 de junho de 2017. Era meu plantão. Estava no aguardo quando chamaram uma ambulância em uma estrada do município. Naquela localidade havia um acidente no qual um motociclista, sem capacete, havia caído e sua cabeça raspou na cerca de arame, tendo uma das orelhas decepadas. O colega Lucas foi quem fez o socorro, ele que atendia essas ocorrências dentro do município. Eu era apenas para casos de transferência. Além de ter uma das orelhas decepadas, o paciente teve traumatismo craniano e estava desacordado. Foram feitos os primeiros socorros no hospital, mas em seguida feita a transferência do mesmo. Aquele rapaz se encontrava num estado grave. Depois de ser colocado na maca da ambulância, parti para a capital, por volta das 9 horas da noite. A enfermeira que acompanhava ia ao lado dele, prestando os devidos cuidados. E eu ali naquela cabine. Nesse momento chovia muito forte. Sentia a ambulância patinar sobre a água no asfalto. Eu estava preocupado com a situação daquele rapaz. Era lamentável. Tínhamos viajado aproximadamente 200 quilômetros, quando o paciente tem uma rápida reação ao estado em que se encontrava. Fala claramente com a enfermeira dizendo: "Quero falar com o motorista." A voz um pouco embargada, mas consciente. A enfermeira, então, abre o vidro que dá acesso à cabine e me dá o recado dele. Parei o veículo no acostamento, só mato de um lado e do outro. Abro a porta traseira e entro. Ele então me diz: "Estou indo, mas vou voltar com você para casa." Peguei na mão dele e disse: "Fique firme, vai dar tudo certo." Mas no íntimo pensei que ele estava delirando. Não sabia o que estava dizendo.
Então saí, fechei a porta e partimos. Quando chegamos, ele dá entrada naquele hospital. Minha relação com aquela ocorrência estava apenas começando. Após deixar ele ali entregue, naquele instituto, depois de resolver todas as pendências burocráticas e com a sensação do dever cumprido, partimos de volta, em uma longa viagem. Conversei com a enfermeira a respeito daquele momento de lucidez que ele teve durante a ida para a capital. E ela disse não entender tudo que ele balbuciava naquele momento. O paciente passou 45 dias em coma e não sobreviveu. Novamente eu estava no plantão, fui destinado a buscar o corpo daquele homem. E dessa vez fui no carro funerário. E o pior, fui sozinho. A sensação de entrar naquele veículo era horrível. Parei em um restaurante onde era costume parar em todas as viagens que fazia, exceto as de emergência. Segui a viagem rumo à capital. Chegando no necrotério, onde o corpo estava, colocaram dentro da urna. E parti de volta, me programando para chegar ao amanhecer. Essa foi minha pior viagem. Contava os quilômetros para chegar àquele restaurante na beira da estrada. Era o único que funcionava 24 horas. Até que cheguei. Fico em pé ao lado do veículo. Me alongo ali por alguns minutos, pois já dirigi há muito tempo. Percebo que o garçom fica olhando para a cabine do carro, mas não fala nada. Depois de algum tempo ali, pego o carro e vou embora. Durante toda aquela viagem, tive a sensação de estar sendo vigiado. Senti medo e os pelos dos braços arrepiados. Horrível aquela sensação. Concluí aquela viagem agradecido a Deus porque tinha a impressão que não estava só durante aquele percurso, mas a companhia não era agradável. Passados alguns dias, durante uma outra viagem, dessa vez durante o dia, pois meu plantão era de 24 horas, novamente paro naquele restaurante, à beira da estrada. Ali era meu ponto de parada em minhas viagens e o garçom, quando me viu, veio em minha direção. E mesmo antes de perguntar o que eu ia pedir, me disse que, na minha última viagem, vi um homem sentado na cabine junto comigo e que tinha uma das orelhas cortadas e sangrando. Ele disse também não ter falado nada naquele momento, naquele dia, porque o homem olhava fixadamente para ele. Até pensou ser um paciente que viajava junto comigo. Eu disse que não trazia ninguém além de um corpo na urna. Nesse momento, nós nos calamos e ninguém tocou mais nesse assunto. Ao chegar, procurei a direção do hospital e me desliguei daquele lugar. Eu não ia conseguir conviver com isso. Boa noite.